Salve, fiel torcida! Mais uma vez estamos aqui para trazer as últimas e mais quentes novidades do nosso amado Corinthians. E hoje, o clima está eletrizante. Você já ouviu os rumores que estão sacudindo os bastidores do Timão? Se ainda não, prepare-se, porque esta é uma informação que pode mudar completamente o rumo do nosso clube. A notícia que temos em mãos é sobre uma possível negociação secreta que pode colocar o Corinthians em um novo patamar, e o protagonista dessa trama é ninguém menos que Marinakis, um nome que já vem sendo mencionado com frequência nos corredores do Parque São Jorge e que pode sim ser o salvador da pátria. A situação do Corinthians não é das melhores. A equipe enfrenta desafios tanto dentro quanto fora de campo. Em meio a um cenário de incertezas financeiras, a possibilidade de uma negociação com um investidor poderoso como Marinakis é uma luz no fim do túnel. Estamos falando de um cara que não é apenas um empresário, mas um verdadeiro entusiasta do futebol e um apaixonado pelo que faz. Ele não está apenas em busca de lucros, mas também de um legado. E isso, meus amigos, pode ser a chave para o que precisamos. Neste vídeo, vamos explorar os múltiplos ângulos que essa negociação pode trazer para o nosso Corinthians. Vamos falar sobre as possíveis mudanças táticas que Marinakis pode implementar no time, o impacto financeiro da sua entrada, e até como isso se relaciona com a nossa história. Preparem-se para uma análise profunda e recheada de emoção, porque, no final das contas, o que importa mesmo é o nosso amor pelo Timão. E antes de mergulharmos de cabeça nessa análise, quero fazer um convite especial a vocês, torcedores apaixonados. Se você ama o Corinthians tanto quanto eu, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. A sua participação é fundamental para mostrarmos que a fiel torcida está sempre atenta e unida. Vamos juntos fazer barulho e mostrar que estamos prontos para apoiar o nosso clube em cada passo dessa nova fase. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Visualiza, corintiano. Marinakis, o magnata do futebol, pode estar prestes a transformar o Corinthians em uma potência renovada. A questão que não quer calar é: como ele pode impactar diretamente a maneira como jogamos? Os torcedores estão ansiosos para saber se essa negociação vai trazer consigo uma nova filosofia de jogo, novas táticas e uma mentalidade vencedora que o Corinthians tanto precisa neste momento conturbado. Para entender isso, vamos olhar para o que Marinakis tem feito em outras oportunidades. Ele é conhecido por seus investimentos em tecnologia e análise de dados, o que tem revolucionado a forma como os elencos são montados e como as partidas são analisadas. Imagine um Corinthians com uma estrutura semelhante à de grandes clubes da Europa, onde cada detalhe é minuciosamente estudado, e onde os jogadores são preparados não apenas fisicamente, mas mentalmente para enfrentar os desafios da temporada. Essa é a visão dele para o futebol, e essa mentalidade pode muito bem ser o que precisamos para alavancar o desempenho da nossa equipe. E não para por aí! A entrada de Marinakis no Timão pode também influenciar diretamente a forma como nossos jogadores se comportam em campo. Pense bem. Jogadores que antes estavam desmotivados, sem uma direção clara, podem encontrar na figura de um novo investidor a motivação necessária para dar o melhor de si. Marinakis tem o poder de trazer não apenas dinheiro, mas também uma nova energia para o elenco, fazendo com que cada jogador sinta que está jogando por algo maior, que é a paixão da fiel. Além disso, com a sua experiência no mercado, ele pode trazer novos talentos para o clube. Imagine só o Corinthians atraindo jogadores que hoje estão em grandes ligas pelo simples fato de que a estrutura do clube está se modernizando e se tornando mais atraente. Não estamos falando apenas de nomes desconhecidos, mas de atletas que têm a capacidade de mudar a história do nosso time. Isso tudo passa pela visão ousada de Marinakis e pela sua capacidade de agregar valor ao que já temos. O Corinthians precisa dessa renovação, e Marinakis pode ser o homem certo para isso. E para você, fiel, qual seria a sua expectativa com essa possível mudança tática que Marinakis pode trazer? Você acredita que isso pode ser a virada que tanto estamos aguardando? Deixe suas opiniões nos comentários, porque a sua voz é fundamental para essa discussão. Chegou a hora de falarmos sobre o impacto financeiro dessa negociação que pode mudar tudo para o nosso Corinthians. E não pense que estamos apenas falando de números e contas, o que está em jogo aqui é a chance de dar um novo fôlego para o clube que amamos.
A entrada de Marinakis não é só mais um investimento, é a esperança de estabilizar as finanças do Timão, que sempre foi uma preocupação para nós, torcedores apaixonados. Vamos ser sinceros, o Corinthians, assim como muitos times brasileiros, tem enfrentado um verdadeiro labirinto financeiro. Dívidas acumuladas, patrocínios escassos e uma gestão que, às vezes, parece ter perdido o rumo. A chegada de Marinakis pode ser a luz no fim do túnel que tanto esperamos. Imagine um investidor que acredita no potencial do nosso clube, que vê a força da nossa torcida e quer ajudar a colocar o Timão de volta nos trilhos. Com o apoio de Marinakis, o Corinthians pode equilibrar suas contas e, mais importante, voltar a investir em áreas essenciais. Pensem como seria maravilhoso ver o clube investindo em infraestrutura, melhorando as categorias de base, quem sabe, trazendo contratações de peso que podem fazer a diferença dentro de campo. Estamos falando de um ciclo virtuoso, onde as receitas aumentam e o clube ganha mais liberdade financeira para realizar investimentos que antes pareciam um sonho distante. Isso tudo se traduz em um Corinthians mais forte, competitivo e pronto para brigar por títulos. E não para por aí. A entrada de um investidor como Marinakis também pode abrir portas para novos patrocínios e parcerias. A imagem do nosso Timão pode ser revitalizada, tornando-se ainda mais atraente para empresas que desejam se associar a um clube em ascensão. Essa mudança de cenário pode ser o empurrão que precisamos para voltar ao lugar de destaque que o Corinthians merece, tanto no futebol brasileiro quanto no cenário internacional. Agora, eu quero saber de você, torcedor. O que acha dessa nova perspectiva? Acredita que a chegada de um investidor pode trazer a estabilidade financeira que tanto sonhamos? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos debater juntos sobre o futuro do nosso amado Timão. A sua voz é fundamental nessa conversa. Contempla, fiel. Vamos dar uma olhada mais profunda nas lições que a história do Corinthians nos ensina em momentos como este. Se olharmos para o passado, veremos que nossas crises sempre foram superadas por meio da união e da força da torcida. A entrada de Marinakis pode não ser apenas uma solução financeira, mas uma oportunidade de reescrever a nossa história, trazendo à tona a garra e a determinação que sempre caracterizaram o nosso clube. Quem não se lembra da época em que o Corinthians enfrentou a falência? Foi um momento sombrio, mas que acabou se tornando um divisor de águas. O que poderia ter sido o fim, se tornou o início de um novo capítulo, recheado de conquistas e vitórias. Essa resiliência é o que nos define. O Corinthians é um clube que se levanta das cinzas, e agora, com a possibilidade de contar com um investidor como Marinakis, temos a chance de novamente transformar uma crise em uma oportunidade. A comparação com momentos passados é inevitável. A entrada de um novo investidor pode ser vista como a contratação de um técnico que chega para mudar o rumo da equipe. Assim como em 2012, quando conseguimos conquistar a Libertadores, a chegada de Marinakis pode ser a peça-chave que faltava para que o Timão volte a brilhar nos campos. Ele pode ser o responsável por trazer aquele sentimento de esperança que a nossa torcida tanto precisa agora. Mas vamos além, lembremos da época em que o Corinthians passou por dificuldades financeiras na década de 2000. A chegada de novos parceiros e investidores naquela época foi crucial para a reestruturação do clube, permitindo não apenas a regularização das dívidas, mas também a formação de um elenco competitivo. Marinakis pode ser essa figura que, assim como os investidores do passado, traz não só recursos, mas também uma visão de longo prazo para o Corinthians. Se ele conseguir implementar um planejamento sólido, poderemos ver o Timão se reerguendo e se consolidando novamente como uma potência no futebol brasileiro. Por outro lado, também é válido lembrar que a história do Corinthians é marcada por grandes polêmicas e desilusões, e é natural que surjam questionamentos sobre essa negociação. A desconfiança é uma característica inerente ao ser humano, e, como torcedores apaixonados, é compreensível que queiramos mais do que apenas promessas. Precisamos de ações concretas e resultados. Mas, e se Marinakis realmente se mostrar um investidor comprometido? E se ele trouxer o que promete? Podemos estar à beira de uma nova era, onde o Corinthians volta a ser um gigante do futebol brasileiro. As lições do passado nos ensinam que a união da torcida e a confiança em um projeto sólido são fundamentais para o sucesso. Agora,
com Marinakis no horizonte, a Fiel tem a chance de se unir mais uma vez em torno de um novo sonho. A esperança está ressurgindo, e a pergunta que fica é: estamos prontos para abraçar essa nova fase? Deixe sua opinião. Você acha que devemos confiar nessa nova fase que pode estar se aproximando? Quais lições do passado você acredita que devem ser levadas em conta? Vamos debater nos comentários. E agora, chegamos ao clímax da nossa análise, Fiel. Depois de explorar todos esses ângulos da negociação com Marinakis, podemos ver que há muitas possibilidades em jogo. A entrada desse investidor pode ser a oportunidade que o Corinthians precisa para dar um salto quântico em sua trajetória. Mas, por outro lado, também traz uma série de desafios que precisamos estar prontos para enfrentar. A síntese de tudo isso nos leva a refletir sobre o que queremos para o nosso time. A história do Corinthians é rica e cheia de lições, e, a cada novo capítulo, podemos escolher como reagir. A entrada de Marinakis pode ser um divisor de águas, mas apenas se nós, como torcida, estivermos dispostos a abraçar essa nova fase com a paixão que nos caracteriza. Precisamos acreditar que mudanças podem ser feitas e que o Corinthians tem tudo para voltar a ser um dos protagonistas do futebol brasileiro. Essa nova fase não é apenas sobre dinheiro, táticas ou jogadores. É sobre um renascimento, um recomeço que pode ser épico. E a pergunta que fica é: qual será o papel da torcida nesse novo momento? O que podemos fazer para ajudar a construir um Corinthians mais forte e unido? A sua voz, Fiel, é essencial nessa jornada. Vamos juntos acompanhar os passos dessa negociação e torcer para que ela traga tudo o que sonhamos para o nosso Corinthians. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar suas expectativas sobre essa nova era que pode estar se formando. O futuro é imprevisível, mas a paixão pelo Timão é eterna. Vamos juntos fazer parte dessa história.